In conseguenza di queste parole è anche difficile immaginare l'inferno. Come un padre che condanna in eterno è difficile immaginarlo, insomma. Sì, è difficile immaginarlo. Questo non è dogma di fede quello che dirò, è una cosa mia personale che a me piace. A me piace pensare all'inferno vuoto. È un piacere. Spero che sia realtà, ma è un piacere. Oi, gente, aqui é o Lucas e, em primeiro lugar, parabéns, Papa Francisco, parabéns. Seja bem-vindo ao aniquilacionismo. Né? Quem diria que até mesmo o Papa fala verdades de vez em quando, não é mesmo? Eu estou muito feliz assim, em ver esse vídeo. Né? Com certeza ele aprendeu lendo os meus livros, né, sobre o tema, né? Com certeza foi isso. E eu estou vendo que está causando um rebuliço aí, né, no mundo católico, gente falando que o Papa não é católico, que é um herege, porque veja só o que ele disse. Né? E eu confesso, quando eu vi falarem disso pela primeira vez, que o Papa disse que o inferno está vazio, eu não acreditei. Falei, deve ser fake news, não é possível que seja verdade uma coisa dessa. Falar publicamente assim, uma coisa dessa. Não, eu falei, não é possível, eu tenho que ver isso, que eu mostrar para os olhos. Né? Eu juro que eu nem ia ver o vídeo, né? Só que assim eu pensei, eu não tenho nada para fazer no momento, então vamos ver o vídeo. Estou de férias mesmo, vamos ver o vídeo. Aí eu vi o vídeo e pensei, meu Deus, não é que ele disse isso mesmo, né? E é engraçado que no mundo católico, eu estou vendo aqui as reações, a maioria está atacando o Papa Francisco por isso que ele disse, mas tem alguns passando pano para ele, né? Tentando justificar o injustificável, né? Tentando defender o indefensável. E essas pessoas não pegam o contexto da declaração, por isso que eu fiz questão de colocar aqui a fala inteira dele, né? Desde a pergunta que é feita para ele até a resposta, porque quando você vê a pergunta, está muito claro que ele pensa exatamente daquele jeito que ele se expressou, então não adianta tentar passar pano aqui, né? Tô vendo gente dizendo que, esses passapanistas aí, né, que, não, o Papa não falou que o inferno está vazio, simplesmente disse que ele gostaria que estivesse vazio, né, que ele imagina que poderia estar, né, que ele é tipo um Papa, um sonhador, né, um sonhador que sonha com heresias, né, na visão dele, né, essa é a visão que eles têm, né. Agora, quando a gente vê pelo contexto da fala dele, a gente vê que, eu até anotei aqui, transcrevi literalmente as palavras dele, a gente vai ver que é exatamente isso que ele pensa realmente, né? Vamos ver, primeiro que perguntaram para ele, um pai que condena eternamente é difícil de imaginar. Ou seja, está falando, Papa Francisco, como é que você concilia esse discurso que você está falando, que Deus é um Deus de amor e tudo mais, com um Deus que condena eternamente ao fogo do inferno, com o tormento eterno, né? Aqueles que não creem nele. E aí como que o Papa Francisco vai lidar com esse dilema, né? com essa contradição, com esse paradoxo? Né? Olha que ele vai responder, sim, é difícil imaginar, ou seja, ele está concordando com a premissa do cara que está entrevistando ele. Aí ele continua, isso não é um dogma de fé, isso que eu vou dizer é uma coisa minha, pessoal. Agora, por que ele iria fazer questão de fazer essa introdução, né? Isso é uma questão minha, não é um dogma de fé, se ele não soubesse que estava falando algo que escandalizaria os ouvintes, né? Algo que vai na contramão daquilo que a própria Igreja Católica ensina oficialmente, né? Obviamente ele sabia do que ele estava falando, por isso que ele falou, fica tranquilo, isso aqui não é ainda uma mudança do dogma de fé da igreja, né? Como se a própria igreja tivesse mudado de opinião, isso é uma coisa minha, ele está falando, uma crença pessoal dele, mesmo que contraria a crença oficial da igreja. Aí ele vai continuar, eu gosto de pensar no inferno vazio, é algo que eu gosto. Veja, ele não fala que eu gosto de imaginar apenas, né? Eu gostaria que o inferno estivesse vazio. Não, ele fala, eu gosto de pensar no inferno vazio. É algo que eu gosto. E ele continua e completa dizendo, espero que seja realidade. Veja só, ele não apenas diz que ele pensa realmente que o inferno está vazio, como ele ainda diz que espero que seja realidade. Né? Ou seja, ele acredita realmente nisso que ele está falando, ou seja, um Papa que espera que seja realidade algo que contraria expressamente o catecismo da igreja dele mesmo. Né? Ou seja, o próprio catecismo diz uma coisa que ele espera que esteja errada. Né? Olha só que coisa, que chique, ao nível que chega. Né? Aí algumas pessoas vão questionar, Lucas, você acha realmente que seriam capazes de realmente mudar o dogma da igreja, né, a respeito disso, né? Ou seja, que um dia isso não se torne apenas uma crença pessoal dele, apenas de um Papa, mas uma crença de toda a igreja, de todo o mundo católico? E eu creio que sim, pode ser que aconteça. Eu não acho que vai acontecer agora, porque ainda vai haver muita resistência a isso, né? Seria meio escandaloso. Mas com certeza no futuro um dia eles vão fazer isso, né? Eu não dou 100 anos para isso acontecer.
Porque se você for ver ao longo da história, a Igreja de Roma sempre fez isso, né? Eles sempre mudaram doutrinas, né? Eles gostam de se orgulhar, né? Tem vários apologistas aí que gostam de se orgulhar, de se gabar, falar, não, a minha igreja nunca mudou doutrina, é as mesmas doutrinas há 2000 anos, né? Um cara que claramente nunca estudou a doutrina da igreja dele. Por que você acha que tem tanto sete-vacantista por aí, né? Cada vez mais se multiplicando? Porque eles conseguem perceber que a doutrina mudou e mudou muito, né? Por exemplo, até apenas um século atrás, 100 anos atrás, não precisa voltar mais do que isso, né? Só um século atrás, você já tinha papas, como por exemplo o Papa Pio IX, nos sílabos, né, o sílabo dos erros, ele vai expressamente condenar, assim, com vigor, assim, com a forma mais forte, enfática possível, coisas básicas, assim, como a liberdade de imprensa, né, ele vai esbravejar contra a liberdade de imprensa, vai esbravejar contra a liberdade de culto, vai esbravejar contra a laicidade do Estado, vai esbravejar também contra a liberdade de consciência, né, tudo isso daí ele vai colocar ali naqueles erros, né, que ele coloca ali, os próprios sílabos, né, dos erros, ele representa exatamente isso, proposições defendidas naquela época que eles consideravam erros do modernismo, né, entre eles a própria liberdade, né, que eles condenavam expressamente. Há poucos anos atrás, a gente não precisa nem voltar tanto, né, há poucos anos atrás, a igreja ainda admitia certas coisas que ela voltou atrás, né? Faz acho que questão de 1 ou 2 anos que eles voltaram atrás na questão da pena de morte, né? A igreja católica ela não apenas era a favor da pena de morte durante séculos, como ela praticou a pena de morte durante séculos, né? O que vocês acham que eles faziam na Inquisição, as cruzadas, caça às bruxas e tudo mais, né? Obviamente era a pena de morte. Estava isso, inclusive, uma doutrina oficial deles, né? Aí depois voltou atrás e falou, não, agora a gente condena a pena de morte, agora a pena de morte é errada. Eles descobriram depois de 2000 anos que era errada, né? E nesses dias mesmo, faz semanas aí que o Papa Francisco reviu também a questão da bênção a casais homossexuais, né, que a igreja era contra, agora é a favor, né, enfim, que também deu o maior rebuliço, né, então a gente vê que é normal eles mudarem doutrinas ao longo da história, né, eu sempre costumo fazer um exemplo quando eu falo da questão do tormento eterno, porque é realmente um absurdo, e eu realmente não consigo entender como alguém consegue imaginar o Deus de amor, de misericórdia, de justiça que a Bíblia revela, e que esse mesmo Deus vai condenar eternamente a um sofrimento, um lago de fogo e enxofre literal, pessoas que pecaram durante alguns anos nessa terra, né? Às vezes até pessoas que mal ouviram, nem ouviram falar de Jesus, pessoas que foram meramente predestinadas a isso, segundo a teologia de alguns, bebês que não foram batizados, né? Segundo a teologia de outros, ou então adolescentes, né? Que pecaram e foram para o inferno e vão ficar lá para sempre, por causa de alguns anos, gente que nem pediu para nascer e vai ser condenada a uma eternidade no inferno por causa de alguns anos de pecado aqui. É uma coisa tipo absurda, né? Que ninguém deveria defender nos dias de hoje, né? É uma coisa moralmente repulsiva, repugnante, né? Que distorce completamente o caráter de Deus. Agora, durante séculos, durante mais de um milênio, né? O pessoal defendia a escravidão, né? Você teve vários teólogos cristãos que, não apenas católicos, não apenas a igreja católica que tinha a escravidão, não apenas eles defendiam a escravidão, como eles puniam com a escravidão nas galés, por exemplo, era uma das formas mais clássicas de punição na Inquisição, né? E tinha várias outras formas aí, vários padres que tinham escravos e tudo mais, mas não só na igreja católica, você tem vários evangelistas protestantes famosíssimos, assim, né? Dos mais famosos aí, que estão naquelas galerias, né, de heróis da fé, né, de muitas igrejas aí, como por exemplo o Jonathan Edwards, o George Whitefield, né, que tinha centenas de escravos, tinha uma fazenda com um monte de escravos, né, que eles defendiam vigorosamente a escravidão nos seus dias, mesmo quando já tinham outras pessoas, como por exemplo o John Wesley, que eram contra a escravidão, né? Então você pensa, eu sempre faço esse raciocínio, né, como é que tantos cristãos defenderam uma abominação, uma monstruosidade moral durante tanto tempo. Muitos deles não apenas defenderam, mas praticaram isso e tentavam justificar com a Bíblia, né? Com a filosofia, com a teologia, aqueles malabarismos todos, né? Como é que eles fizeram isso? Obviamente porque eles tinham que cauterizar a própria consciência deles para não perceber o óbvio, né? Que isso é uma coisa repulsiva, repugnante e errada, em todos os sentidos, no sentido teológico, doutrinário, no sentido moral, em tudo, né? E hoje em dia ninguém discute isso, porque é um consenso que isso é uma coisa abjeta, repulsiva. Agora, da mesma forma, a doutrina do tormento eterno é tão repulsiva quanto a escravidão, se não for 1000 vezes pior, né? Porque a gente está falando de um tormento eterno, né? Como o próprio nome diz, uma coisa que não tem fim,
né? Então é óbvio que as futuras gerações vão olhar para essa doutrina com o mesmo horror e escândalo que a gente hoje em dia olha para a escravidão. Tanto é que a própria Igreja Católica mudou a doutrina oficial dela a respeito da escravidão. Ela que tolerava e praticava a escravidão durante séculos, hoje dá conta. Então o que impede a mesma Igreja Católica de, no futuro, daqui 50, 100, 200 anos, simplesmente ir lá e falar, agora a gente não crê mais em tormento eterno, né? Eu não duvido nada que eles façam isso, né? Porque eles vão se atualizando com o passar do tempo, né? Eles veem que a doutrina não agrada mais, é chocante, é escandalosa, eles mudam, simplesmente isso. A igreja que era na Idade Média não tem mais nada a ver com a igreja atual, nada a ver. Tem uma ou outra doutrina lá que eles defendem, o resto é completamente diferente. Né? Por quê? Porque eles vão se adaptando com o passar do tempo. Se você pega os catecismos passados, né, repito, não precisa nem voltar muito tempo, né, um século, 2 já é suficiente, você vai ver vários e vários papas dizendo documentos oficiais, bulas, encíclicas e tudo mais. Eles vão dizer que não há salvação fora da Igreja Católica, né? Fora da Igreja não há salvação. Eu lembro que muitos deles defendem até hoje, né? Você tem encíclicas papais dizendo expressamente que a submissão ao pontífice romano é absolutamente necessária para a salvação de todo o gênero humano, condenando o inferno protestantes, ortodoxos, todo mundo, né? E hoje em dia o catecismo católico atual, né, e a doutrina também do Concílio Vaticano II vai defender abertamente coisas como, por exemplo, que os muçulmanos adoram o mesmo Deus dos cristãos, então eles podem ser salvos, né? O catecismo católico atual vai tratar os protestantes como, não como hereges, que nem tratavam antigamente, que eles queimavam e tudo mais, né? Eles vão tratar como irmãos separados, né? E vão falar que eles não, inclusive vai dizer que eles não podem ser acusados de heresia hoje em dia. Veja quanta diferença, né, em relação ao que eles pregavam antes. Você tem até uma bula do Papa Pio V, que é muito usada pelos sete-vacantistas, e com razão, porque é uma bula que ele explicitamente diz que a missa não pode jamais ser rezada de uma forma diferente, alterada, né, em relação à forma que eles rezavam naquela época. Ou seja, a missa em latim deveria ser daquele jeito mesmo, em latim mesmo, com o padre virado de costas para o povo para sempre. Qualquer mudança seria coisa do demônio, né? E hoje em dia as missas são rezadas em qualquer idioma, né? Não existe só a missa tridentina, existem várias missas aí que são rezadas e os católicos atuais, a maioria deles não vê nenhum problema, né? Muitos deles inclusive vão nessas missas, né? Então você tem muitos casos que eles explicitamente assim mudaram a doutrina e você vai ver muitos apologistas católicos tentando falar, não, mas isso aí não tem problema, porque ali não era o dogma oficial, aquilo ali não foi uma mudança, foi mais alguma coisa de costumes, tal concílio ali não era infalível, não era autoritativo, era apenas um concílio pastoral. Eles vão dar todos aqueles malabarismos, aquelas piruetas interpretativas, né, para tentar justificar o injustificável e defender o indefensável. Então o que impede que um dia no futuro eles não façam exatamente a mesma coisa em relação ao tormento eterno? Ou seja, pegar aquilo que hoje é a crença de um Papa e se tornar a crença oficial da Igreja, né? Você vê que até o fato do público dele, que é católico, evidentemente, ali no vídeo, aplaudir, vocês viram que eles aplaudiram, né, em alto e bom som, aquilo que o Papa falou, já mostra que a reação é positiva, né? Eles veem com bons olhos uma mudança como essa. E no futuro vão ver muito mais, porque quanto mais tempo passa, como eu falei, mais evidente fica que essa é uma doutrina abjeta, absurda. O próprio Papa não soube defender uma doutrina como essa, do tormento eterno, das pessoas estarem lá queimando agora no inferno, quando perguntado a esse respeito. Porque ele sabe que é absurdo, por isso ele tenta se consolar, né? Ele tenta, para resolver esse dilema, esse paradoxo e tal, ele não tenta defender o inferno, ele tenta falar que isso é justo, que isso é certo, que isso é moral. Não, ele tenta convencer a si mesmo de que não tem ninguém lá, né? De que está vazio, né? Espero que seja verdade, ele diz, né? Então é isso, né? Se até o Papa pensa assim, se até o povo católico aplaude isso, pelo menos aqueles que estavam lá naquele momento, ele não é vaiado, ele é aplaudido. Então o que impede que isso seja um consenso ainda maior no futuro, quando outros papas, quando bispos, cardeais, etc., chegarem a esse consenso, né? E outra, eu não vou dizer que eles estariam errados ao fazer isso, longe de mim. Se eu condeno os erros que eles cometem, como que eu não vou aplaudir os acertos, né? Se realmente um dia a Igreja Católica ir lá se reunir e falar, beleza, isso aí está errado, vamos mudar essa teologia a respeito do inferno, eu vou ser o primeiro a aplaudir, como eu aplaudi aqui, e não foi ironicamente não, como eu aplaudi aqui o Papa Francisco por aquilo que ele disse, está certíssimo ele, parabéns para ele. Ele pode errar em outros assuntos, tudo bem, beleza, mas isso daqui ele pelo menos acertou, né? Se todos os papas fossem como Francisco, não ia ter existido Inquisição, cruzadas, caça às bruxas, né, e tantas outras coisas aí, que alguns ainda hoje se orgulham dessas coisas, né? Por isso que esse mesmo povo aí não gosta do Papa Francisco, né?
infelizmente. Porque alguns acham que eu tenho alguma birra pessoal contra a Igreja Católica, né? Como se eu tivesse que ser contra sempre. Claro que não. Para mim, o que eu mais gostaria que acontecesse é que eles voltassem atrás, não somente nesse equívoco, mas em todos os equívocos que eles todas as doutrinas que eles foram acrescentando ao longo dos séculos, que eles voltassem atrás em relação a todas elas, né? E aí a gente pudesse, né, conversar assim como realmente irmãos em Cristo, com a mesma teologia, com a mesma doutrina, né, em unidade, né? Isso que seria o meu sonho, né? Não sei se é uma fantasia demais acreditar nisso, né? De todo modo, se eu estou fantasiando na visão de alguns, o Papa também está, então está tudo bem, não é mesmo? Mas é esse que é o meu desejo, né? Eu gostaria que isso se tornasse realidade um dia. Agora, o fato é que a Igreja Católica efetivamente mudou muitas e muitas vezes de doutrina, e fica esperto, porque como os tempos estão mudando, e mudando muito rapidamente, a gente vê muitas outras mudanças nos próximos anos, nas próximas décadas, né? Principalmente dependendo do que o Papa Francisco está velhinho já, né? Infelizmente, não sabemos se ele vai ficar muito tempo aí, mas se o sucessor dele for, por exemplo, um Papa da Teologia da Libertação, e pode ser, né? Pode ser que vai ter mais surpresas por aí, né? A gente não perde por esperar. Então, enfim, eu fico por aqui por hoje, pessoal, e faço um convite para vocês que depois de amanhã, acredito que eu vou postar esse vídeo na quinta, então depois de amanhã, é sábado, eu vou estar fazendo uma live às 20 horas sobre um react, né, no meu debate com o preterista Claudemir Lima. E se você não viu esse debate, então vai lá assistir o último vídeo que eu postei. Eu vi debate de mais de 3 horas sobre preterismo. Eu confesso que foi o debate que eu mais gostei de debater até hoje. Todos os debates sobre qualquer tema, foi o debate mais legal que já teve. Então eu recomendo que você vá assistir, principalmente aquelas partes de debate dinâmico, né, com interação ao vivo, assim, cortando o adversário, né, sendo cortado também. Essa foi a parte mais legal, né? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou, de dar um dislike também se você não gostou, que dislike também ajuda o canal, a comentar, que eu respondo todo mundo que pergunta qualquer coisa para mim, e também a compartilhar o vídeo e a ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo de hoje em diante, e também as lives e debates e tudo mais, né? É isso, pessoal. Um grande abraço, valeu e falou!